Aleluia. Obrigado pelo vosso bênção. Aleluia. Estamos em um bom lugar. Glória a Deus. Eu quero te dizer que este culto não se repete. Então diga para a pessoa que está do seu lado, já que você veio. Não fica pensando no amanhã. Recebe tudo. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria reforçar o dia 4, sexta-feira, nossa aula inaugural Rema. Quantos graduados do Rema tem aqui? Eu quero te convocar, meu irmão, a você estar aqui e você trazer mais um. Traga uma pessoa que você percebe que ela precisa de ouvir essa palavra. Amém, querido? Se esforça para isso. E vem aqui, vem prestigiar essa escola que te abençoou tanto. Aleluia. Também, do mesmo jeito que Carlos pediu, compartilha, querido. Compartilha todas as artes que estão sendo colocadas. Compartilha no teu WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Vai compartilhando com pessoas que... Tem pessoas que Deus vai alcançar. Essa escola está aqui em Resende, não foi por obra humana. Foi por ação divina. Nós estamos envolvidos em algo divino. Amém, queridos? Então, precisamos, como graduados, falo para os graduados, nos esforçar por essa escola. Foi uma bênção para você? Vai ser uma bênção para outros. Por isso, o propósito de ter essa escola nessa cidade, gente, é para que a gente possa alcançar outros irmãos de outras denominações e os de casa. E você, meu irmão, que é dessa igreja que ainda não fez, eu te estimulo você a fazer. Amém? A dar um passo de fé, poder desenvolver sua vida e uma imersão na palavra. Amém? Seus dias, sua semana, seu ano vai ser diferente. Digo isso por experiência própria e faço as palavras de todos que fizeram aqui também, utilizo, querido. Então, você que está aqui, tome passos de fé, entre, prestigie isso que Deus tem trazido para você, senão vai acontecer coisas que já aconteceram no Rema, pessoas que não fizeram, passaram anos, depois quando fizer, diz, rapaz, porque eu não fiz naquele tempo? Às vezes a pessoa diz, não, tenho tempo. O tempo é hoje. Sabe aquela história que pessoas dizem, não, tenho tempo para receber Jesus. O tempo é agora que você recebeu a palavra. Agora é o tempo aceitável do Senhor, é o momento aceitável do Senhor. O Rema, eu costumo sempre dizer, o Rema é uma resposta às nossas orações. Quantos querem crescer em Deus? Sério mesmo, gente, quantos querem crescer no Senhor? Conhecer mais o Senhor. Aleluia. Você sozinho na sua casa, existe uma unção individual, mas, querido, vai demorar muito. Por que eu digo isso? Porque foi Deus quem determinou que tem uma unção coletiva e que nós precisamos receber dos outros. Sabe por que Deus determinou isso? Me pergunte por quê. Para a gente não ficar orgulhoso. Para a gente não se achar o bambambam e achar que sabe tudo. Precisamos aprender uns com os outros. Amém? Então eu te convoco, na sexta-feira você está presente. Venha, traga mais um, querido. Em nome de Jesus. Vamos encher este lugar. Este lugar, ele existe para ser cheio. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, que tempo maravilhoso, né? Aleluia. Tem algo de Deus para trazer para a sua vida. Eu sei que vai ser um momento gracioso também, essa noite que nós estamos reunidos aqui. Eu queria falar de uma certa cidade que foi muito importante nos tempos bíblicos, chamada Éfeso. Quem já ouviu falar sobre ela? Você, quando é o leitor da Bíblia, como é um leitor da Bíblia, é comum você ver a carta aos Efésios. E você também vê essa cidade sendo citada no livro de Atos, a partir do capítulo 19, e o capítulo 20 também. E é muito importante, queridos, entendermos como era essa cidade. Eu peço a sua atenção porque o que você vai ouvir de Deus hoje vai depender muito do que você entender essa introdução. Amém? Às vezes as pessoas leem a Bíblia e além de uma forma, como é que eu posso dizer? Espirituosa eu não posso dizer, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é espírito, alimento do espírito humano. Mas às vezes de uma forma leviana. Às vezes nós achamos que a Bíblia é uma caixinha de promessa que a gente abre, bota o dedo e o versículo ali a gente interpreta do jeito que a gente quer. E não é, a mensagem já está ali.
Nós precisamos entender o que Deus quer comunicar. Porque senão a gente pode ir por um caminho que Deus não disse. E depois a gente está com problemas com Deus. Porque, não, o Senhor disse isso. Ele disse, eu nunca te disse isso. Você que interpretou do seu jeito, da forma como você quis. Por isso, todo texto precisa de um contexto. Amém? Para que você entenda a mensagem. A Bíblia é o assim disse o Senhor. Ou seja, se Deus já disse, Ele não vai te dizer de novo. Ele não vai enviar um anjo para que ele desça na casa e vá te falar coisas que Ele já disse. Amém? Por isso nós estimulamos a leitura da Bíblia. Por isso esse ano nós estamos puxando, queridos, estamos provocando mesmo, para que você possa ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano. O crente conhece Bíblia. Ou não? Sim, queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus e eu preciso entendê-la para que eu possa montar o quebra-cabeça e ver e enxergar de uma forma clara. Amém? Então, às vezes, as pessoas leem a Bíblia e não entendem os contextos, às vezes. Leem as cartas de Paulo, de Tiago, as cartas de João, e não procuram saber o contexto da época. E trazem para os dias atuais de uma forma leviana e assim interpretam de forma errada. Mas a palavra é maravilhosa. Amém? É do mesmo jeito nesses dias, queridos, que nós estamos passando por um momento tão difícil no mundo, onde tem uma guerra existindo, onde tem pessoas sofrendo, e se levanta a igreja. Uma igreja que era para amar, para ter misericórdia, para orar, para fazer alguma coisa, não. Se levanta a igreja como propagador da catástrofe e falando de Gog e Magog. Quem já ouviu falar sobre isso? Algumas pessoas, né, gente? Gog e Magog, né? Não é línguas, não. Estou falando em línguas, não. Isso é um termo bíblico que tem lá no livro de Ezequiel. E as pessoas interpretam dizendo que é a Rússia. Totalmente equivocado. Totalmente errado. E pergunto por quê? Porque não estuda o contexto. Porque não estuda o tempo que foi dito isso. Porque não procuram saber o momento que foi dito aquilo. Amém? Do mesmo jeito, querido, quando aconteceu as Torres Gêmeas, quando aqueles 2 aviões chegaram lá, você sabe muito bem dessa história, surgiram também os crentes, pegando um texto lá, fazendo uma volta gigante, para dizer que era Deus dizendo que seriam as duas torres gêmeas sendo destruídas. Tirando de um contexto, tirando de uma história que existiu. Diga, estou fora. Amém? Você faz bem em fazer isso. Amém, queridos? Então, do mesmo jeito, quando nós estudamos sobre Éfeso, a cidade Éfeso, nós vamos entender por que Paulo escreveu a carta aos Efésios. Amém? E por que Timóteo tem uma relação com isso? E por que Paulo, quando escreveu a Timóteo, Éfeso tinha tudo a ver com a história? Amém? Esta cidade, este lugar, foi alcançado por Paulo na 3ª viagem missionária dele. Está escrito em Atos capítulo 19. E lá aconteceu o batismo no Espírito Santo de 12 homens lá. Aconteceu curas milagrosas, extraordinárias através da vida de Paulo lá. Paulo passou nesta cidade por cerca de quase 2 anos e meio. É lá onde se fala da escola de Tirano. Quem já ouviu falar sobre isso? Amém? Se você já leu o livro de Atos, você lembra dessa palavrinha. Porque Paulo ficou lá por 2 anos ensinando a palavra de Deus. Houve um grande avivamento. Igrejas nasceram naquela cidade. Éfeso, por suas estradas, boas estradas que tinha, e pelo seu porto que havia, se tornou uma cidade de oportunidades. Seu polo industrial, seu comércio, seu turismo. É lá, queridos, onde se fala da deusa Artemis, ou Diana para os romanos, quem já ouviu falar sobre isso. É lá onde tinha o templo dela. É lá onde tinha um anfiteatro para 25 mil pessoas, ao ar livre. É onde está a biblioteca de Celso, onde estavam as casas luxuosas de banho romano. Era uma cidade de oportunidades, uma cidade próspera, uma cidade para se ganhar dinheiro, para se prosperar, e todo mundo corria para lá. Uma cidade que tinha hospital,
Éfeso, o templo de Diana, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, gente. Estão comigo? Porém, o que é que existia nessa cidade? Deixa os adolescentes sair para você não se dispersar. O que é que havia nessa cidade? Havia nessa cidade a avareza, o amor ao dinheiro. O que é que havia nessa cidade? A vida libertina, a prostituição, o adultério, a vida obscena, uma vida sem pudor. Existiam as bebedeiras, existia a filosofia grega, dispensavam muita coisa e falavam sobre muita coisa. Ah, pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? A própria Bíblia deixa claro isso, gente. Você lembra que quando Paulo começou a evangelizar em Éfeso, começou a ganhar pessoas, se levantou pessoas do comércio de estátuas da deusa Diana e começaram a criar um motim. Quem já ouviu falar sobre isso, quem já leu o livro de Atos sabe o que eu estou dizendo. Por quê? Porque estava acabando a oportunidade de lucro, onde as pessoas rejeitavam a palavra pelo amor ao dinheiro, onde as pessoas preferiam o lucro, ter dinheiro no bolso, do que ter Jesus na vida, do que ter salvação. Você lembra que foi em Éfeso que Paulo escreveu na carta aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Por que Paulo disse isso? Porque era um lugar de muito vinho, era um lugar de bebedeira. E ele estava dizendo, não se comporte assim, se comporte como uma pessoa cheia do Espírito Santo. No capítulo 5 de Éfeso, Paulo fala que vocês são luz no Senhor, não se deixem se enredar pelas trevas. Sejam luz, e luz manifesta bondade, justiça e verdade. Sejam luz no Senhor, Deus fez vocês como luz. Ele estava chamando a igreja a uma responsabilidade para a sua missão do que era. Crente não tem participação com as obras das trevas. Crente não tem participação com o mundanismo. No capítulo 2 de Efésios, ele começa a falar da nova vida que nós temos, como nós éramos antes, como aqueles irmãos eram antes, ele dizendo, agora não, vocês são diferentes. Vivam e sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você passa a compreender porque Paulo era tão enfático em viver uma nova vida. Se adulterava, não vai adulterar mais. Se mentia, não vai mentir mais. Se andava em avareza, não vai andar mais em avareza. Dê um glória a Deus, gente. Hoje vai ser poder, gente. Aleluia! Então, Paulo, você vai compreendendo por que ele escreveu aquilo. Porque Paulo falou da armadura. Porque falava de um peso espiritual que se havia na cidade, gente. E é fato e é verdade. Eu não sei você, me perdoe por ser carioca dizer isso, mas é uma verdade. Quantas pessoas espirituais, pessoas que oram, que buscam a Deus, dizem que quando chegam na cidade do Rio de Janeiro percebem um peso. Cidade é bonita? É, mas tem um peso. Você acha que Éfeso era como? Você imaginou como eram as noites em Éfeso? Pensa comigo, gente. Tudo tem um X, tem a questão, tem um objetivo. Porque Paulo escreveu aquilo. Porque Paulo pegou Efésios, capítulo 1, verso 17 em diante, ele diz, eu oro para que vocês tenham um espírito de revelação e de sabedoria. Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender o que as Escrituras dizem. Ele estava falando para os crentes, para entender a nova vida que tinham. Aquela velha coisa, gente, que eu sempre digo para vocês, Jesus te aceitou do jeito que você é. Mas Ele não quer que você fique do jeito que você chegou. Você perdeu hoje de manhã, você que não viu, não veio. Que palavra maravilhosa.
Eu queria compartilhar com você algo muito interessante, porque as pessoas leem a Bíblia e se identificam com Jó. Eu estou sofrendo igual a Jó. Se identificam com outros, com Abraão, se identificam com todos. E Deus usou hoje Cristo de uma forma tão poderosa. E ela disse, nós devemos nos identificar com Jesus. Porque ele se identificou, foi conosco. Aleluia. É para Jesus que nós devemos olhar. É para ele que nós devemos observar e dizer, ele é um modelo. O próprio Paulo diz, imitem a Cristo. Sejam imitadores de Cristo. Em Efésios. Aleluia. Então você vai entendendo por que ele escreveu aquela carta. Sim, pastor, mas como é que Timóteo entrou na história? Você vai ver na primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Paulo dizendo, eu te deixei em Efésios. Pedi para você ficar em Éfeso. Para pôr em ordem. Diga, pôr em ordem. Por quê? Porque a igreja não estava andando certo. A igreja estava com perigos no meio. Existiam coisas acontecendo dentro da igreja que foi necessário Paulo pedir a Timóteo, alguém próximo a ele, que pegou dele, que aprendeu com ele, ficasse lá para pôr em ordem. Primeiro, queridos, eu comecei a levantar algumas coisas que Paulo pediu a Timóteo. Paulo pediu a Timóteo, primeira coisa, colocar liderança madura. Estabelecer liderança madura. Por isso você vai ver ele dando critérios para pessoas entrarem no ministério. Capítulo 3, você vai ver ele falando para ser diácono como era. Critério, diga critério. E os critérios estão lá. Marido tem uma só mulher, ele começa a falar, narrar um monte de coisas, de critérios que precisavam para que Timóteo pudesse levantar pessoas. Hoje em dia as pessoas querem trabalhar para Deus, mas não querem mudar de vida. Hoje em dia as coisas, o cara quer fazer alguma coisa dentro da igreja, mas não quer ter um bom testemunho lá fora. O cidadão quer trabalhar para Deus, mas bate na mulher lá na casa. Ou então é a mulher que bate no marido. Cadê a mudança? Critério. Diga critério. É bíblico. Veja o que Paulo diz. Testem primeiro. Experimente primeiro. Se passar, deixa. Se não, não vai. Pôr em ordem. Ou seja, Deus levantou um líder, Deus colocou Timóteo naquele lugar para poder levantar lideranças, para que pudesse fortalecer a igreja, gente. A igreja não ser imatura. Outra coisa que Paulo começa a dizer para ele, foge das conversas tolas, inúteis, aqueles assuntos que a roda e não chega a lugar nenhum. Ele diz que não tem benefício nenhum para a obra da fé. Amém. Por isso, querida, aqui nessa igreja, você não vai ver a gente falando essas asneiras. A gente não vai buscar assunto que vai, ninguém sabe onde vai chegar. Ele diz, vai lá, corta logo isso. Prega o evangelho de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas sabe o que acontece muitas vezes, gente? As pessoas dizem, a igreja só prega isso. Só prega isso. Pastor Bud dizia o seguinte, gente. Jesus só disse isso. Você quer que a gente diga o que Jesus não disse? Você lembra de Atos capítulo 1? Os anjos dizendo, não, esse Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Só que antes Jesus estava dizendo, ensinando coisas do reino, vocês vão receber poderes. Senhor, será nesse tempo que você vai restaurar Israel? Foi procurar outra coisa. Jesus disse, fique na sua, em minhas palavras, né? Fique na sua, faça o que eu mandei você fazer, o resto é comigo. Você não foi chamado para pensar nisso. Aleluia. Eles estavam falando de coisas ali políticas. Segure que o caldo vai engrossar. Aleluia. Quiseram saber sobre questões de guerra e de política. Jesus deu uma resposta bem no talo deles. Vocês serão minhas testemunhas.
vão ganhar pessoas para mim, porque eu vou voltar. Vão ser minhas testemunhas, dizer que eu estou vivo, pregar o Evangelho, porque vocês receberam o batismo no Espírito Santo, foi para isso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Amém? Timóteo entra nesse contexto para pôr em ordem. E ele começa também, Paulo anuncia para eles coisas que nos últimos dias irão acontecer. Como vai estar a natureza humana nos últimos dias. Mas interessante, gente, que quando você lê a carta de Timóteo, você percebe Paulo instruindo ele a fazer, a operar, a atuar diante da igreja, mas ele dizendo, mas cuida de ti mesmo. Não despreza a leitura. Guarda a tua avareza, homem de Deus. Se contenta com o que você tem. Amém? Ensina aos ricos da igreja que investam no reino de Deus. E que não se achem melhores do que os outros. E que que não tem condições que possa se vangloriar na sua dignidade. Na sua honestidade. E ele começa a aconselhar como eles devem proceder diante lá da igreja, diante dos idosos. Porque a igreja, diga a igreja, é para todas as idades. Irmãos, eu não me canso de ler Timóteo e Tito. Certa vez me perguntaram, pastor, quem é o seu mentor? Eu disse, pai, meu mentor, como assim? Não, a pessoa que você sei, que ele te orienta, que ele... Não, eu tenho um pastor sobre mim. Que me ama, que me corrige, que é como um pai para mim, e eu honro nessa forma, mas que não me domina. E eu amo e honro por tudo que ele representa para mim. E vocês sabem de quem eu estou falando. Eu disse, não, mas uma pessoa que te ensina, que está com você direto, rapaz, então eu vou dizer que é Paulo. Paulo, quem é Paulo? Eu digo, apóstolo Paulo. Porque eu leio 1 Timóteo direto. É uma carta para um pastor. E ele diz assim, aos idosos trata como se fosse sua mãe, seu pai. As mais jovens como se fossem suas irmãs. Os mais jovens como se fossem seus irmãos. Ambiente de igreja, ambiente de amor. De família. Uma igreja para todos. Aleluia. Então, queridos, ele começa a instruir Timóteo ao que ele tem que fazer. Aleluia. Interessante que ele começa a dizer, diga ao povo que fuja da imoralidade, tudo o que essa cidade representava, tudo que essa cidade tinha, tudo que essa cidade continha na sua vida social. Mas só, gente, que Paulo também estava tratando a igreja, para que ela apenas estivesse localizada em Éfeso, mas que Éfeso não estivesse dentro dela. Deu para entender? Deu para entender? Para que Éfeso fosse apenas a referência à localização da igreja estava, mas que o mundanismo de Éfeso não tivesse dentro da igreja. Aleluia. Amém? Se queremos crescer espiritualmente, se queremos ir mais além em Deus, se queremos cada vez mais entrar e conhecer mais o Senhor, e prosseguir o Senhor, temos que largar a velha vida. Amém? Glória a Deus. Todo processo de crescimento humano
começa pelo reconhecimento e o arrependimento. Amém? Se arrepender, irmãos. Mas o tema da mensagem não é esse. Deus deixa Timóteo lá, para ele ter esse trabalho, e poder deixar a igreja mais parecida com Jesus, para que ela fosse uma bênção para Éfeso, para que ela fizesse a diferença para Éfeso. E eu pego Éfeso e trago para os nossos dias. É diferente hoje o mundo que nós estamos vivendo? O contexto de mundo que nós vivemos hoje é diferente ou é até pior? Porque não é uma coisa mais localizada, é uma coisa global. Hoje em dia o mundo despreza o valor da família. O mundo despreza os princípios da palavra de Deus. O mundo rejeita, entenda, gente, figuras que se remetem a Cristo. Querem tirar do ensino para os nossos filhos. Estão desprezando Deus. Um mundo que é avareza e avareza. Você concorda comigo? Tudo é dinheiro. Ou não é? Seja sincero. O mundo que prega o amor a si mesmo. Se você está bem, qual é o contexto do mundo hoje? Idolatria. Muitos adoram imagens. Outros adoram figuras de animais. Outros adoram figuras humanas. Ou você nunca ouviu essas expressões que parecem inocentes, né? Mas que acho que não deveria ter na boca de um crente, né? Fulano é meu ídolo. E os programas de televisão têm até esse nome, ídolos. Hein, gente? Isso é o mundo que a gente está vivendo. Pode ver. Idolatria. 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 Avareza. Libertinagem. Sensualidade. Sexo livre. Lá fora, gente. Diga lá fora. Pior que não é. É dentro também. É dentro do nosso contexto como igreja. Ou você nunca ouviu o que está acontecendo nesse mundo de líderes? Vou falar do nosso meio, pastores que adulteraram, abandonaram sua esposa, se divorciaram, mas ficaram com a igreja. Casaram com outra pessoa da igreja, uma adúltera, e ficar dentro da igreja. Ou venderam uma igreja. Pegaram a igreja, como acabou tudo, vendeu para outra igreja. E a outra igreja comprou. É só o mundo, gente, que tem isso. Pornografia, sexo liberal, casais de jovens que não se guardam mais, mas que os pais permitem que fiquem em casa, que durmam em casa, que pratiquem isso. No entanto, estão nas igrejas trabalhando, louvor, cantando. As roupas. Antigamente você tinha cuidado com a roupa que ia para a igreja. O que está vendo, gente? Sabe o que é? Mundo dentro da igreja. Tão simples assim. As pessoas não fazem mais um filtro. Gente, existe um lugar da pouca roupa. É quando você é casado, no seu quarto, é pouca roupa, ou sem roupa. Mas dentro da igreja, pouca roupa não cola.
Estão compreendendo? É só lá fora? Não, é dentro da igreja. E as heresias que Paulo deixou Timóteo de combate às heresias. Não permita que isso contamine. Mas o pessoal hoje assiste tudo no YouTube, não lê Bíblia, desconsideram o pastor, seu pastor, às vezes porque o pastor não é tão eloquente como o outro, né? Mas se você fosse um pouco mais inteligente e prestasse atenção no que está sendo dito, e fizesse uma pequena pesquisa, você ia ver que ia encontrar muito Ctrl+C, Ctrl+V. Pessoas que não oram por tua vida, não buscam tua vida, mas estão atrás do teu dinheiro. Então eles procuram uma pessoa lá, é Ctrl+C e Ctrl+V. Falam aquilo e te pede um negocinho para você mandar. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esta é a nossa Éfeso. Você me entende, gente? Então, Paulo escreve. Eu acho que já deu uma abertura na sua mente para que você compreenda que tudo que Paulo disse ali, escreveu na carta aos Efésios, escreveu para Timóteo, tem um fundamento. Você concorda comigo? Um fundamento de colocar em ordem. Um fundamento de poder deixar bem claro para a igreja que no momento em que eu recebo Jesus, eu não tenho mais nada a ver com o mundo. O mundo, o seu sistema, a sua maneira, aonde Satanás é príncipe, aonde Satanás é o Deus desse século, meu negócio é outro. Eu tenho outro na minha vida. E a igreja politizada, gente, é diferente da igreja que influencia, certo? Porque nós temos na Bíblia, nós temos José como um político, nós temos Daniel como foi um político. Mas um problema hoje é a igreja politizada. Vocês sabiam disso? Eu sou pastor. Mas se Deus me chamar para ser político, eu passo o cajado amanhã. Porque pastor cuida de ovelha. Não tem que nada a ver se envolver com política. Ou eu estou errado? Se é para ser político, passa o cajado. Não quer nem levar o PR antes. Você me entende? Me pergunto por quê? Estamos cansados de vergonha. Você está comigo ou não está? Se nós estamos cansados de tanta vergonha, imagina Deus. Sabe por quê? Deixou o propósito pelo qual existe. Se eu sou pastor, é para cuidar do povo. E porque cuidando do povo, eu tenho muito trabalho, viu? Não tem como não, viu? Agora, tem pessoas na igreja que têm um chamado. Há pessoas na igreja que possam ter esse chamado. Então, pessoas serão preparadas para isso. Você está comigo? Que tem um chamado para isso, serão preparadas. Serão amadas, porque eu entendo como também uma função muito importante. Agora, jamais a igreja deve ser politizada. Aqui nós não estamos para defender gente de direita e nem esquerda. Estamos para defender os princípios bíblicos. O voto é individual. É seu. É um direito seu. Você não deve votar em ninguém que eu indique ou obrigue você a fazer. É um direito seu. Agora eu posso orientar você dos princípios bíblicos. E a pessoa que estiver mais próxima desses princípios, a gente vai votar. Isso se chama inteligência. Agora, não seremos tolos e... Eu ia dizer uma palavra paraibana, mas vocês não iam entender, não. Talvez você compreendesse de forma errada. Mas tão inocentes, ingênuos, que nesse período de política começa a surgir certos irmãos, é ou não é? Que nunca pisaram na igreja. É verdade ou não é, gente? Nunca puderam pé na igreja.
só aparece naquele período. E chega oferecendo, gente, show Satanás. Amém? Glória a Deus. Ah, queridos, você não sabe o que a gente passa, viu, por aí, viu? Mas uma igreja jamais deve ser politizada. Porque a igreja tem dono. E a igreja tem sua missão. Você lembra quando eu citei Atos capítulo 1? Quando eles chegaram, Senhor, vai ser nesse tempo que tu vai restaurar o governo a Israel. Não compete a você os tempos e os modos que Deus reservou pela sua onisciência. Que você tem que fazer o seu papel. Qual é? Ser testemunha de Cristo. Ser luz para o mundo. Ser sal para essa terra. Pregar que Jesus está vivo. Amém? Evangelizar, compartilhar, levar as pessoas a nascerem de novo em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel, gente. Porque não se ilude e não se engane. Só quem dá jeito é Jesus. Você está comigo? Só quem dá jeito é Jesus, gente. E ele já disse isso para a gente. Agora, vamos nos posicionar. Mas não se politizar. Você está comigo? Aleluia. O que eu quero dizer com isso, gente? Todo esse contexto de Éfeso, que Paulo passava, que Paulo escrevendo, que Paulo trazendo para a igreja. Conselhos. E aqui vai o que eu quero pregar para você. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Eu queria que, Léo, coloca, por favor, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Aleluia. Eu queria que você lesse em voz alta esse texto. Vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia. Glória a Deus. Você vê esse pastor lendo esse texto constantemente, principalmente nos cultos de quinta-feira, quando nós estamos tentando estimular a igreja a orar. Você vê esse pastor com esse livrinho. Isso aqui, queridos, não é um livrinho que você dá um nome, nem dá uma oferta, nem paga pela oração que você vai receber, não. Aqui o nome não custa R$500, nem R$200, nem R$100, não. Mas é para você colocar seu nome, mas acima de tudo, sabe para quê? É para que você entenda do valor, que é isso aqui. Que você possa olhar essa figura desse pastor com esse livro de oração. E você possa entender que você tem uma obrigação todos os dias. Aleluia. É uma forma didática de ensinar. Trazer isso aqui e ser algo que você possa ver e sair, não, rapaz, o pastor estava com livro de oração. Livro de oração é porque tem nomes de pessoas ali e a igreja ora por elas. Eu preciso orar por pessoas. Nós temos no sábado pela manhã um grupo de oração. Está funcionando, está orando. E você pode utilizar esse livro aqui, colocar o seu nome, não precisa contar a sua vida, porque o interesse não é saber da sua vida. Mas você pode colocar seu nome. E pode colocar assim, qual é o motivo? Deus sabe. Estão comigo? Mas saiba que no sábado de manhã eu vou pegar esse livro, vou colocar para um Ingrid, para um grupo de oração estar orando por sua vida. Se você vier aqui e começar os pedidos de oração que foram feitos na pandemia, Deus é fiel. Por quê? Isso vale. É de Deus, gente, para a gente.
Aleluia. Amém. Então veja esse texto. Volta de novo, Léo. A primeira parte. Volta aí. Verso 1. Antes de tudo. Antes de tudo. Antes de tudo. O problema nosso é que nós oramos quando o leite é derramado. Mas nós deveríamos orar antes do leite ir para o copo. Antes de tudo. Paulo vem dando instruções a Timóteo, mas ele diz, ei, antes de tudo, orem. Orem. Ore com súplicas. O que é súplicas? É uma oração insistente. Existem orações que nós devemos insistir mais. Aí vem a oração de petição, depois intercessões, sabe o que é isso? Orar pelos outros. Se colocar diante de Deus por uma vida. Poder interceder por uma vida. E ele diz, orem pelas pessoas que estão governando, que estão empossadas, que têm autoridade sobre elas. Amém. Mas a igreja está perdendo o rumo, gente. A igreja está se tornando partido político, gente. Por quê? Ela está querendo militar. Ser militante. Você me entende? Nós devemos orar. Primeira coisa é orar. Antes de tudo, orem. Antes de tudo, orem. Antes de tudo, orem. Por que você acha que Paulo está dando esse conselho à igreja? Porque a igreja não estava fazendo isso. Você está comigo? Nós temos, ou melhor, você lembra que a sua luta não é contra carne e nem sangue? Quem lembra disso? Nossa luta é contra o diabo e os demônios. Nós temos uma arma super poderosa, mais poderosa do que uma bomba nuclear. Aleluia, é a oração. É quando um povo se levanta, se coloca diante de Deus e ora movido pelo Espírito. Estimulado pelo Espírito Santo. Levantado pelo Espírito Santo. E queridos, eu só quero trazer esse ensinamento para você. Por que nós devemos orar? Eu não sei se você já pensou sobre isso. Eu já ensinei isso várias vezes, e vou ensinar mais uma vez. Porque, queridos, a Bíblia diz que Deus sabe as minhas palavras antes que eu as diga. É verdade ou não é? Então, por que orar? A Bíblia diz que Ele vai fazer é a sua vontade, não é a minha. Então, por que orar? Se Ele vai fazer a dele. Um dia eu entrei numa discussão com o Senhor sobre isso. Senhor, me explique isso. O Senhor sabe antes as palavras que eu vou dizer, o Senhor já conhece, e o Senhor faz a sua vontade. Por que o Senhor quer que eu ore? E Deus me respondeu através de um pastor, grande homem de Deus, que teve a mesma coisa. Dr. Miles, não sei se o nome é assim, Murrow. Ele teve o mesmo questionamento com Deus. E Deus o respondeu. E eu, de contrapartida, de tabela, fui abençoado. Amém? Deus respondeu da seguinte forma: porque eu sou soberano e velo por minha palavra. Na minha soberania, eu disse que ia responder a sua oração. Por isso você precisa orar.
Logo, oração é um pedido de intervenção divina no mundo natural. É uma autorização sua para que Deus haja na sua vida. Porque Deus é educado. E na sua soberania Ele deixou isso para nós. Então, querido, se você sabe disso, ore mais. Aleluia! Deus estabeleceu isso, gente. Por isso nós devemos orar. É como se você chegasse com um pedido: Pai, entra na causa. E quando você olha todos os textos bíblicos sobre isso, você vê, gente, até juízos não aconteceram por causa da oração de alguém. Aleluia. Já pensou? Coisas iam acontecer, mas por causa de uma oração, aquelas coisas não aconteceram. Por isso, meu querido, muito vale a oração de uma mãe, muito vale a oração de um pai pelos seus filhos. Cadê os pais? As mães não devem deixar de orar pelos filhos. Orem. Entre na presença de Deus sempre. Quando eu digo entre na presença de Deus, é nesse lugar de oração. Orando por eles. Intercedendo por eles. E principalmente a oração no Espírito. É a oração movida pelo Espírito Santo. É aquela oração que Ele traz a inspiração para você orar. Quantas vezes, queridos, eu estava na igreja e subitamente Deus me chamava para orar por uma das minhas filhas. E eu começava a orar. E orava por meio de uma inspiração. E sabe o que é isso? É Deus entrando no futuro. Através da oração. Você não sabe o poder que está envolvido. Um justo orando ao seu Pai. Paulo diz, antes de tudo, orem. Orem, orem, orem. Aleluia. Glória a Deus. Antes de tudo. Queridos, o mundo afetou tanto a igreja que trouxe um esfriamento de compaixão por pessoas. Olhe para mim. Não fuja da raia porque Deus está falando com você. Compaixão pela outra vida. A igreja não está em perder o senso de quem ela é. A igreja não é o braço do juízo. A igreja é o braço da misericórdia. Hoje nos nossos meios, queridos, e vejam, são tudo coisas boas. Mas se a gente for olhar as nossas orações, o que a gente está pedindo, vai mostrar quem nós somos. E onde está o nosso coração. O que a gente está pedindo? Pode ver, sempre é algo para você. Sempre pensando em você. Ah, Senhor, faz um milagre. Me dá isso. Me dá aquilo. Me dá aquilo. Me dá aquilo. Me dá aquilo. Ah, mas eu oro para outra pessoa, pela sua esposa. Senhor, dá tudo sua família. E perdemos a compaixão. A compaixão.
vinha viajando de São Paulo, depois de deixar Marcelo Saraiva, eu vinha no carro, cansativo demais, uma viagem de mais de 9 horas que eu fiz. Mas, queridos, eu comecei a pensar nessa guerra que está havendo. Eu pergunto para você, precisa responder. Você já orou por isso? Você já pensou nas pessoas que estão lá inocentes? A pessoa diz assim, que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Tem aqui, pessoal que é militar, uma guerra como é devastador, né, Marcos? Como ela destrói, não só fisicamente, mas também as próprias pessoas. Imagina o ambiente que lá está acontecendo. O risco, bombardeio, por aí vai. Pessoas inocentes. Não seria bom se aqueles que determinaram a guerra fossem para o pelotão da frente, né? Mas que estão lá, soldados lutando, nem sabem por que estão lutando. Mas a gente, como igreja, está fazendo o quê? Pense o que é que a gente está fazendo. Como foi nosso dia hoje? Hein, gente? Ah, meu irmão, eu quero voltar àquelas coisas que eu tinha já desde o meio início, lá com o Senhor. Quero voltar. Aquele fogo, aquela paixão, aquela sensibilidade. Pelas pessoas. Pelo alvo de Deus, são as pessoas, gente. A gente encontra um monte de mala sem alça, cheia de paralelepípedo, encontra. Verdade. Mas um dia a gente era também. Jesus nunca rejeitou a gente. Cadê a compaixão? É porque o míssil não está caindo aqui em Resende. É porque a gente não está vendo aqui. Irmãos, Jesus era movido por compaixão. Você vai encontrar na Bíblia ele curando pessoas pela compaixão. Compaixão. Porque nós trouxemos o centro de cura, gente. É por amor às pessoas doentes. Somente por isso. Por amor a pessoas, poder estimular a fé delas, poder ajudá-las. Mas é muito fácil para você que está sarado chegar para alguém que está com enfermidade e dizer, seja curado, receba. Opa, cadê a fé? Eu queria que você estivesse no lugar dela. A fé nunca foi nos dada para nos deixar orgulhosos, nem soberbos, mas cada vez mais com compaixão pelas pessoas. Porque Jesus ouviu muita incredulidade por onde ele andou, mas ele sempre esteve lá, auxiliando. Levantou até um que andou sobre as águas e afundou. E Jesus não chegou para ele para dar um sermão a ele, mas apenas levantou ele, esteve perto dele. Compaixão, gente. Compaixão, gente. Compaixão, gente. Compaixão, gente. Compaixão pelas pessoas. A compaixão faz com que a gente use essa arma que nós temos, oração. Ô, meu irmão, a pessoa que está te afligindo, que está te perseguindo no trabalho, que está te perseguindo onde você estiver, ora por ela. Não se junta com outras pessoas para falar mal dela, não. Abençoa. Abençoa e ora. Aleluia. Na sua casa mesmo, seus parentes, ore por elas. Ore. Amém. Saia no seu dia a dia ligado no Senhor. Porque Deus vai levantar para orar por pessoas que você vai encontrar elas assim na hora.
vai passar por você, diz, ore por ela. Você vai apenas orar por ela. Antes de tudo. Que se façam. Outras versões dizem, eu admoesto vocês. Eu recomendo a vocês que orem. Aleluia. Glória a Deus. Queria que a gente orasse agora. Queria que você começasse a nutrir nisso. Eu creio no espírito de intercessão. Sabe aquela coisa da gente orar por toda a situação que o mundo está passando, por pessoas de ser dirigido por Deus, para ser uma bênção orando, gente. Aleluia. Poder alcançar. Ser um canal onde Deus alcança outra pessoa. Às vezes nós queremos chegar, queridos, e apenas despejar os sermões que a gente tem sobre a pessoa. Às vezes as nossas condenações sobre a pessoa, não é verdade? Os nossos conceitos sobre a pessoa. E a gente amar sobre ela. Gente, já tem um diabo para fazer isso. Mas quando a gente ora, nosso coração fica cheio de compaixão. Nós vamos ser Deus para aquela pessoa. Aleluia. A oração tem esse poder. E não só alcançar os que estão longe, mas alcança por onde ela passa. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos agora. E ore, meu irmão. Vamos orar pela situação, pela Ucrânia, pela Rússia, o Putin, né? Presidente da Ucrânia também. Mas você ore agora, não espere ninguém orar, ore você.
Senhor, assim como o Senhor escolheu Timóteo naquela época, assim como o Senhor escolheu a sua igreja. O Senhor nos escolheu para estar nesse tempo. No nome de Jesus, nós oramos em concordância por todo esse conflito naquele lugar. Estamos aqui na terra ainda. Somos igreja do Senhor. Aleluia. Estamos para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por uma intervenção tua no curso desta guerra. Declaramos paz, Senhor. Que haja um acordo, que haja uma conversa, que haja conselho, Senhor, sobre os líderes, os presidentes, Pai, no nome de Jesus. E o inocente seja livre. Nós oramos por todas as famílias, Senhor. Oramos pelas pessoas que estão sofrendo, Senhor, naquele lugar. Aleluia, o Senhor é Deus que zela pela justiça. O Senhor cuida da causa do órfão, da viúva. Pai, no nome de Jesus, a sua intervenção, ó soberano e poderoso Deus, como sempre interviu no curso desta vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Nós oramos. Oramos por tua igreja também, localizada lá. Aleluia, que se levante esse povo que ora, que busca, no nome de Jesus. Aleluia, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Oh, aleluia. Colocamos diante de Ti, Senhor. Colocamos diante de Ti. Como ouvimos hoje pela manhã, Pai. Uma palavra tão maravilhosa que mostra o valor que nós temos para Ti. O valor do ser humano. Aleluia, que Jesus veio morrer por nós. Derramar o seu sangue para nos resgatar. Para nos deixar mais sozinhos. Pai, no nome de Jesus, o Senhor ama as pessoas que moram naquele lugar. Aleluia, em nome de Jesus. Paralisamos toda a obra das trevas, toda a ação de Satanás, todo sentimento vingativo, de ódio, no nome de Jesus. Aleluia, a intervenção divina, Senhor. Uma intervenção divina, Pai. Uma intervenção divina. Pai, também oramos pelo Brasil. Oramos pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Oramos pela sabedoria do alto sobre a vida dele, Senhor. Sobre os conselhos, os bons conselhos, Pai, sobre as pessoas que estão próximas a ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Oramos porque sua palavra nos diz que nós devemos orar. Oramos pelas eleições desse ano. Aleluia, Pai, somos igreja, estamos aqui, Pai, e no nome de Jesus. Aleluia. Que a igreja possa se levantar na sua finalidade, no seu propósito pelo qual ela existe. Aleluia, Pai, nós oramos por uma conscientização. No nome de Jesus, a luta entre a luz e as trevas, sabemos que o bem sempre prevalece. Aleluia, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Apresentamos e colocamos em tuas mãos, ó Altíssimo. Deus que julga tudo com retidão. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus, oramos por sua igreja também. Oramos, Pai. Eu oro, Pai, o que Paulo falou. Que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento. Que sejam abertos os olhos do nosso entendimento. Que possamos enxergar esse tempo, discernir os tempos e os modos.
Oh, Pai. Oh, mandar abraço. Ora manalara manara mama 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 mama. Oh. Yera manaya sheredere. Ora baba sobra bacatala braba baba sobra badara braba baba sobre catala braba baba sobra badara braba braba baba baba sobra nere baraba sore beca sobra baba baba. Oh rebeke chereba sora baba sobra. Ora bala bracatola braba. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Pai, debaixo dessa inspiração que nós estamos, a sua unção poderosa. Aleluia. Oramos juntos, Pai, por um lavar do nosso interior. Lava o Espírito Santo. Lava os sentimentos facciosos. Lava os sentimentos de rejeição à vida de pessoas. Por indiferença, no nome de Jesus. Tira de nós, nos ajuda a tirar o desprezo por pessoas. Jesus não desprezou. Ora, babá, sobra, babá, xarabacanta lá. Aleluia. Aleluia. No nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a desapegar de justificativas fajutas para não crescer em Ti, para não desenvolver uma vida espiritual. Em nome de Jesus. Obrigado por esse lavar. A sua palavra lava o nosso interior. O Senhor, na sua sabedoria imensa, inspirou Jesus para falar sobre oração. E quando Jesus fala sobre oração, Jesus também liga perdão.
perdão. Perdoe para que você receba perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma palavra que está brotando no meu coração muito forte, queridos. Você vai alcançar pessoas aqui. Deus está dizendo que tem saudades de ti. Você sabe o que isso quer dizer? É que você não está no lugar que deveria estar. Sabe o que isso quer dizer? É que você deixou de estar lá diante da presença, como você estava, como você buscava. Porque, queridos, quando a gente quer bênção, quando a gente quer as coisas, a gente busca, a gente vai atrás. Mas quando as coisas melhoram, cadê você? Onde você está? Deus ter saudades de você. A pessoa. Você lembra quando você estava desesperado para uma solução? Você buscava culto matutino, você ia de madrugada, você foi para onde tinha oração, você estava no meio. E fazemos de Deus aquele anjinho, aquele gênio da lâmpada. Não, queridos. Vamos mudar isso aí. Vamos alterar isso. Vamos ser daquele que mesmo que as coisas não estejam bem, eu não o largo. Não vou deixá-lo. Eu dou minha vida por ele. Dou minha vida por Jesus. Ei, cadê essa paixão, esse fogo por isso? Onde é que está? O que aconteceu que tornou sua boca um silêncio? Você tem vergonha de se expressar como cristão? Cadê esse amor por Jesus? Não vamos nos identificar com Pedro, que o negou. Você fala igual a um deles. Você é igual a eles. Não, não conheço. Vamos nos identificar com Jesus, que foi obediente até a cruz. E cumpriu o propósito divino na vida. Hein, gente? Cadê, gente? Aleluia. Aleluia. Cadê, gente? Cadê, gente? Fogo. Fogo. O amor por Deus, pelas coisas do Senhor. Por isso aqui, ó. Hein? Cadê? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando disseram, você vai para a fornalha. Quero ver se o seu Deus vai te livrar. Eles disseram, mesmo que ele não me livre, mas eu não o deixarei. Não troque Jesus por um punhado de papel. E você sabe o que eu estou dizendo. Não troque Jesus por um emprego que vai tirar da igreja.
Não troque Jesus por uma ganância, por dinheiro. Não troque Jesus por ninguém. Aleluia. Porque deixa eu te dizer uma verdade. Diga, com Deus, o pouco se torna muito. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo. Obrigado por sua influência nesse momento. Obrigado pelo seu Espírito que paira nesse lugar. Obrigado pelos ensinamentos que nós temos recebido, Senhor. Aleluia. Obrigado por essa unção perene que nos alcança. Eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Porque essa unção, ela causa mudança. Ela causa mudança no nosso interior. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos filhos. Colocamos os nossos filhos em tuas mãos e declaramos que nenhum dos teus planos serão frustrados na vida deles. Em nome de Jesus, guardamos eles. Oramos para que os teus anjos estejam constantemente livrando o homem mau, maligno. No nome de Jesus. Aleluia. Oramos para essa igreja. Declaramos em nome de Jesus maturidade, crescimento espiritual, inteligência espiritual, em nome de Jesus. Oramos pelos casais dessa igreja, amadurecimento, aleluia, fluindo cada vez mais, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, naquilo que a sua palavra diz. Oramos pelos nossos cultos, declaramos cultos repletos da sua glória e do seu poder, Senhor. Aleluia, oramos por essa igreja, onde nós não teremos um departamento de evangelismo, mas seremos uma igreja evangelizadora, cheia do fogo de Deus, cheia do poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oramos nesse sentido, Pai, no nome de Jesus. Você pode dizer amém?